Ciao ragazzi! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo pro nosso canal. Estamos muito contentes, né, com as mensagens que estamos recebendo de muitos inscritos novos aqui, falando que está gostando do nosso canal, que os vídeos estão ajudando. E esse realmente é o objetivo, né? E aí, como eu falei pra vocês, aqui vai ser um lugar que a gente vai desabafar, vai contar, vai mostrar a realidade e sem perfumaria. Sem perfumaria, e é uma das coisas que elogiam a gente, é que a gente fala, mostra realmente que vive. E hoje a gente veio contar uma coisinha pra vocês. Vocês sabem o que é isso? Vamos contar um pouquinho. Que agora estamos trabalhando oficialmente e laborando, assim, legalmente, tá? Com contrato e afins. Contratinho de trabalho dos dois. E hoje a gente vai contar pra vocês a nossa experiência. E eu, né, o Vitor como o cidadão, o Vitor tem a cidadania, já veio com a cidadania. E eu com a Retivuta, né, do permesso de soggiorno. E eu vou contar pra vocês primeiro a minha experiência e depois o Vitor conta dele, né, sendo cidadão. Bom, quando eu estava para vir, as pessoas já me falavam que com a Retivuta eu conseguiria trabalhar. Então, eu nunca deixei de buscar desde que eu estou aqui, né, amor? Não, então, eu sou a Maria Trabalho. Posso falar que eu sempre... Estava desesperada por um trabalho. Desesperada por trabalho, porque eu sempre gostei muito de trabalhar. Eu tava mais de boa, não que eu seja vagabunda, né? Eu tava mais de boa. E aí... Porque a gente estava preparado para isso. Sim, a gente trouxe uma reserva assim para ficar até que tranquilos em alguns meses, mas a minha intenção não era gastar essa reserva. Então, chegando aqui, né, quando a gente chegou aqui em Pinerolo, uma das primeiras coisas que eu fiz, eu entrei no Facebook e comecei a entrar nos grupos da cidade. Então, isso é uma dica, já entre nos grupos das cidades, de trabalho, até de venda para você comprar as coisas, né? O negócio é network. O grupo de Facebook é muito bom. E aí, entrando lá, algumas pessoas vai mostrar umas oportunidades, né? E aí, assim que a gente chegou aqui, uma moça que é a nossa felicidade aqui, que ajudou muito a gente. Ela tentou de todas as formas um emprego pra gente. E o filho dela tem uma empresa. E ela, né, quando postou lá a vaga, eu falei que eu tinha interesse, que eu era brasileira, que eu não falava muito bem, mas que eu estava muito disposta para trabalhar. E aí, quando eu falei, né, que era brasileira, aí ela falou, ela não tava acreditando. E realmente aqui eles não acreditam, né, irmão? Não acreditam, eles ficam tipo assim... Como assim? Vocês eram do Brasil pra cá? O que você tá fazendo aqui? Tipo assim, tem meu Deus, o Brasil é tão bonito. E aí ela ficou indignada que a gente tão jovens veio pra outro país pra... Sem família, sem falar. Ninguém, sem falar nada. E aí ela tentou de todas as formas, isso lá em janeiro, de todas as formas que eu entrasse na empresa lá, e aí não dava certo porque eu não tinha carro aqui, pelo menos aqui onde a gente mora, em Pinerolo, os empregos todos pedem carro. E aí ela tentou de todas as formas ali, e aí no momento não tinha dado, e aí foi quando eu entrei no bar. Né? Isso é até uma dica assim que eu dou pra vocês, meio que tomem cuidado também com o desespero pra arrumar emprego, porque às vezes a gente acaba aceitando coisas por falta assim, por medo, né, de faltar algo e tudo mais. E eu falo assim por mim no bar, que eu tava tolerando algumas coisas que fugiam do que eu acreditava. Não aconteceu nada de grave assim, mas algumas coisas mesmo que a minha crença, as minhas ideias não batiam. E aí eu fiquei 15 dias lá e saí, mas fui grato o tempo que eu passei lá, porque aprendi bastante. Tá forte, hein? Porque eu aprendi bem o italiano lá nesses 15 dias. E aí, né, isso em fevereiro eu entrei no bar. E aí em março eu recebi a mensagem dessa moça que me contatou lá em janeiro, falando que ia abrir uma oportunidade de novo na empresa. E aí é uma empresa de limpeza de condomínios, então aqui tem muito condomínio, muito apartamento, né? Muitos. E é diferente do Brasil, porque aqui os apartamentos você tem tipo uma entradinha e é uma recepção bem pequenininha, não tem porteiro. Social, não tem porteiro, e assim, são todas assim, então tem muito aqui. É muito, pelo menos aqui nessa região Pinerolo, você vê muito mais apartamento do que casa, então assim, tem muito trabalho pra gente fazer. E aí a gente limpa essas escadas de condomínio, né? Varre e passa o pano. Então é um trabalho assim que eu gosto, né? Porque a hora passa muito rápido. E aí, como que deu certo com a Retivuta? Deu certo. Então assim, com a Retivuta, pra quem não sabe, é um comprovante que você deu entrada no permesso, né? E aí, a lei, existe lei aqui na Itália que fala que com a Retivuta você pode trabalhar sim, né? Dependendo do contrato.
Tem lugar que eles pensam que precisa do permesso, né? Que é tipo... Ele pronto já, né? Quando a Vanessa pegar o permesso é quando ela pode ficar na Itália legalmente. Mas com a Ricevuta também pode ficar, porque legalmente. O permesso ele demora, então... Então é um comprovante que eu tô nesse processo. É um comprovante, Ricevuta é um comprovante que a Vanessa deu entrada nesse processo e muitas empresas acham que não pode contratar funcionário com Ricevuta, mas sim, podem. Então, tem lei, gente, tem lei, então eu afirmo assim, porque eu vi lei, né? Eu cheguei até a enviar as leis para eles também, para mostrar que realmente eu podia, né? Porque algumas empresas não têm essa informação. E aí, caso vocês entrem em alguma empresa e eles questionem, procurem a lei que fala que pode sim, dependendo do contrato, né? E aí eles fizeram comigo o contrato determinado, que é muito normal aqui na Itália. Então aqui os contratos pelo que eu sei, assim, tá? É determinado e indeterminado, né? Sim. E aí o determinado você fica renovando. Então o meu é de 3 meses, porque o meu é de 3 em 3 meses que eles vão renovando, né? Então é muito normal ter esse determinado aqui. Tem o Partita IVA também. Partita IVA é igual MEI. Mesma coisa que o MEI do Brasil, assim, tipo, empresas de tecnologia, por exemplo, tem bastante vagas que é Partita IVA, aí não é contrato. Então, você é o MEI, você abre tipo uma empresa e presta serviço para aquela empresa. E aí, tem o indeterminado que você fica indeterminadamente, né? Ixi, você bugou agora. Indeterminadamente, né? Que é sem prazo pra sair, pra acabar. Esse aí é o queridinho, né? Esse aí é o contrato que você consegue financiar casa, carro, enfim. Mas a maioria aqui faz o determinado. E aí é o que é o meu contrato, né? Então eu trabalho com o contrato certinho, horário certinho. Normalmente, vida normal. O mesmo contrato, o mesmo horário que quem é italiano aqui na empresa tem, eu como com a Ricevuta também tenho. E essa é a minha experiência falando pra vocês que agora eu trabalho, né, legalmente com contrato. Sim. E agora o Vitor vai falar a experiência dele, né, amor? Pô, a minha como já é um cidadão. Pouco mais... como cidadão. A minha já foi um pouco conturbada no começo, né? Sim. Porque assim, gente, pra quem não sabe, eu sou programador e a gente veio pra Itália com um trabalho. Como eu trabalhava home office, então eu não precisei sair do trabalho para vir pra Itália. Então, além da nossa reserva que a gente tinha se planejado, a gente estava contando também com o meu salário do Brasil, né? Da empresa que eu prestava serviço lá no Brasil. E aí, quando a gente estava em Milão ainda, 2, 3 semanas de Itália. Uma pausa, a gente passou um mês em Milão antes de vir para Pinerolo, porque a nossa casa não estava liberada ainda. Então, a gente esperou um mês para liberar desde que a gente chegou na Itália. Sim. Aí... 2, 3 semanas de Itália, veio a notícia que a empresa não ia ficar mais comigo. Gente, que bate. Pensa, e não, isso é um ponto assim para vocês saberem que a imigração ela vai ter momentos muito terríveis, muito difíceis. Sim. Que você vai falar, meu Deus, será que isso é um alerta para que eu vá embora, que eu volte? Mas não, isso foi só um fortalecimento pra gente. Sim, né? Já já de cara eu já falo, venham preparados financeiramente, porque essa notícia pode abalar muita gente, desesperar, como abalou a Vanessa. Pra mim não, porque, tipo assim, a gente estava contando com esse trabalho, era um trabalho mais de boa, né, home office, mas na minha cabeça eu já estava procurando serviço na Itália para ganhar em euro. E também o trabalho em si ali, por mais que é de boa assim, home office e tal, mas já não estava mais legal para mim assim, eu já estava exercendo coisas assim que eu não estava mais gostando do trabalho, mas eu estava levando, né, e procurando emprego na Itália ao mesmo tempo. E aí fiquei sabendo, né, me chamaram para conversar e me demitiram. Isso já no finalzinho assim, antes do Natal. Primeiro mês de Itália. E pensando que a gente iria contar com o salário dele e com o meu do Brasil, porque eu ainda faço alguns freelances. Só que assim, o meu do Brasil, gente, dá o quê? Mas já ajuda a pagar as contas. Paga as contas do Brasil. Tipo, a gente tem algumas assinaturas no cartão de crédito e aí a gente paga com o meu salário do Brasil. Assinatura, tem também a fatura que a gente fez o Airbnb no cartão de crédito lá de Milão. Então. Enfim, aí aconteceu essa tragédia. Aí eu fiquei mais de boa, mas tipo assim, putz, agora ferrou. Porque assim,
eu entendo esse processo com um empurrão. Porque senão é capaz de eu ter ficado, tipo, postergando a minha saída da empresa e não estar procurando um trabalho, tipo assim, bem, tipo, intenso, né? A procura de trabalho. Porque eu tava assim, mandando um currículo, aí outro dia mandava um outro currículo numa empresa, tava mais devagar. E aí veio essa notícia aí, foi um baque, não vou falar que não foi, mas eu tava mais tranquilo, né? Não bateu desespero em mim. E aí foi isso, aí comecei a intensificar, né, minha procura. Viemos para Pinerolo em janeiro. Nossa, quer que eu feche a porta? Fecha lá a porta. Melhor. Agora sim. Então vamos lá. Aí viemos para Pinerolo, a Vanessa também procurando um trabalho e tal. E eu fiquei, né, procurando de programação, mas no Brasil eu já trabalhei antes da programação, que eu tenho 5 anos trabalhando como programador, mas antes disso eu trabalhei já com usinagem, tenho um curso no Senai e já trabalhei uns bons anos aí com usinagens, soldagem, operador de máquina, enfim, metalúrgico. Então, e aqui no norte da Itália é muito forte essa área. Inclusive, eu vi que é mais forte do que programação aqui, né? A programação na Europa ela é muito boa, mas o Vitor teve uma dificuldade por conta do inglês, porque eles pedem um inglês avançado e o Vitor tem um inglês médio básico ali. Então, o inglês para conversação, o Vitor tem dificuldade. Então, ele viu muitas vagas, mas todas com inglês, entende? Então, assim, você é programador, é uma área ótima, que você ganha bem. Você consegue trabalhar home office em muitas empresas, mas venha pelo menos com inglês, né? Avançado. Aí até fiz algumas entrevistas aí para umas empresas tal, mas o meu inglês para trabalhar no dia a dia não servia. Meu currículo servia, mas o problema era a comunicação. E aí eu fiquei, caramba, não tô conseguindo arrumar trabalho, né, na área de programação. E aí eu comecei também a fazer currículo do quê? De garçom. Comecei a fazer currículo de tudo, de limpeza. Inventei. Lava prato. Inventei até uns currículos de... Tem um parque aquático aqui que estava contratando. Eu coloquei que eu trabalhei lá no 2 parques aquáticos do Brasil. Magic City, meu Deus, eu nunca trabalhei no parque aquático. Coloquei lá que eu limpava a piscina. Às vezes pra dar certo tem que fazer Eu limpava a piscina de uma madrinha de casamento nossa. Eu que era o responsável por limpar a piscina dela, mas era, assim, hobby, assim, né? Não era meu trabalho. Aí eu coloquei que eu limpava a piscina do parque aquático, só para os caras me chamarem. Mas é uma dica até, porque, por exemplo, se você vai entregar... Se você tem vontade de trabalhar, véio, pode... Não, é diferente, tipo assim, tem funções que você sabe, por exemplo, limpeza. Você sabe fazer uma limpeza, então se você coloca que você trabalhou em alguma empresa, assim, mais pra ter uma experiência ali no currículo, sabe? Eu sei limpar a piscina. Mas você sabe, mas eu nunca trabalhei, eu vou chegar e vou falar, sei limpar a piscina, mas nunca trabalhei. Não, então coloquei lá, que eu fiz 2 anos limpando piscina. Mas enfim, daí eu fiz currículo de tudo. De garçom, cameriere, né, que chama aqui e tal. E realmente trabalhei de garçom já. Só coloquei uns aninhos a mais, né? Umas experiências a mais, né? E aí que a gente vê que os trabalhos antigos, né, do passado, eles servem valeu hoje, pena, né? Valeu muito a pena. Porque quando eu virei programador, eu falei, já era, o passado ficou no passado, né? Não vou mais trabalhar com essas coisas. O quê? Tive que fazer currículo de tudo que eu já tinha trabalhado. Aí, aqui as empresas, as indústrias, né, nessa área de metalúrgica, pagam bem, que é um forte aqui do norte da Itália, que é essas indústrias. E geralmente eles contratam em agência de emprego, não é assim um contato direto. No Brasil tem isso também, mas aqui é muito forte essa questão. Então você é contratado pela agência, aí você fica lá um período, 3 meses, 6 meses, 1 mês, depende da agência, depende da empresa. E aí para depois você ser efetivado, vamos dizer assim, fazer um contrato com a empresa direto. Aí fui em umas agências, fiz algumas entrevistas, algumas avançava por uma etapa, outras nem chamavam. O Vitor já tava ficando meio tipo, meu Deus, falei, por que não dá certo pra mim os empregos, né? E minha cabeça louca, porque eu não sabia se eu estudava mais inglês, que eu já tava estudando, mas tipo, eu tava ficando doido de querer estudar mais inglês, mas ao mesmo tempo estudar programação, porque programação você tem que estudar sempre, né? Por mais que você tenha experiência, tá sempre atualizando.
eu tinha que mandar currículo, aí eu não sabia se eu mandava currículo para programação também, ou se era para usinagem, enfim, fiquei nesse desespero todo, aí eu ia disparando currículo para todo lado. E detalhe, nós chegamos aqui em novembro, né, final de novembro, curtimos dezembro inteiro em Milão. Sem procurar nada, tipo... sem procurar nada, férias mesmo. Até porque minha empresa, eles me demitiram, mas eles pagaram Janeiro, um mês, né, de salário, assim, tipo, como era PJ, eles não tinham obrigação de pagar nada. Mas foram gentis. Mas foram gentis e pagaram, tipo, assim, um mês sem eu estar trabalhando. E aí a gente pode colocar que a partir de janeiro que a gente começou a procurar emprego, né? E aí, detalhe, nós estamos finalizando março, né? Hoje mesmo é dia 26, né? Vou postar esse vídeo hoje, então hoje é dia 26. E até o dia 20, né? Até o dia 20. Até o dia 20. Até o dia 20 o Vitor tava desesperado atrás. Em janeiro eu fiquei procurando só programação. Aí entrou fevereiro, eu falei, tá difícil. Eu vou começar agora a disparar para outras coisas. Aí comecei. Fevereiro, quando entrou março, aí bateu mais desespero ainda. Eu falei, agora vai ficar pesado o negócio. Aí eu comecei já a entrar em contato com várias agências. Tem muitos empregos, pelo menos aqui na nossa região, no Indeed, né? Nós vamos colocar todas as agências que usamos. A agência que usamos, Manpower, Indeed, na descrição. A Deco, e a... Hunter. Como que é? Randstad. Essa aí é bem famosa. Essa aí é a nossa queridinha. Na Europa inteira, agora é a minha queridinha. Aí, enfim, fui em algumas agências, fiz algumas entrevistas, algumas chamavam para a próxima etapa, outras não, tal, e nada, até que eu falei, vou nessa agência aí, na Randstad. Vou nessa agência, porque eu sempre via os carros com adesivo dela passando por aí, eu falei, deixa eu ir lá ver se tem alguma coisa, né? E aí... eu vi lá na frente que tinha umas vagas de soldador. Eu falei, opa, e no meu currículo tava de soldador, né? Na época que eu trabalhei mesmo, isso aí eu não inventei não. Aí eu cheguei e falei, eu sou soldador, tô procurando emprego e tal, expliquei lá minha experiência. Aí eles falaram, tá, beleza, vou fazer sua ficha aqui e aí a gente liga pra você, qualquer coisa. Foi o tempo de eu chegar em casa, me ligaram. Vitor, tem um colóquio aqui, que é a entrevista, né? Uma entrevista na empresa X. Você pode ir amanhã, tipo, no dia seguinte? Falei, sim, claro. Desliguei o telefone, passou uns 15 minutos, ligou de novo. Vitor, você saindo dessa entrevista, você vai para outra. Tem uma outra, as duas de soldador. Falei, nossa, o negócio tá ficando bom, hein? Aí fui para a entrevista, sexta-feira, hoje a gente tá na quarta. Sexta-feira passada, fui na entrevista nas duas empresas, gostei das duas, né? Mas a primeira chamou mais atenção. O pessoal bem gente boa, assim. É uma empresa que faz escapamento de moto, né? Silenciador de moto. E eles trabalham forte a soldagem lá. Tem vários equipamentos, que todos aqueles equipamentos que eles têm, todos eu já tenho experiência, mas a vaga era para soldador. Aí eles gostaram de mim e tudo, falaram, a gente vai mandar uma proposta pela agência lá, porque não é a gente que faz isso aí, né? É a agência e tal. Eu falei, beleza. Aí a agência já... Cheguei em casa da entrevista, cheguei em casa, a agência já mandou mensagem. Nossa, tem um teste para fazer lá na empresa, que você gostou aí, na segunda-feira. Aí eu fui na segunda-feira, fiz o teste, fiquei o dia todo lá, soldando, passei por todos os tipos de solda, TIG, MIG, MAG, aquela de oxetileno. Passei por todos os tipos de solda, os pessoal lá, os funcionários, muito gente boa, teve paciência ali, porque fazia o quê? Eu tinha 5 anos de programação, então fazia uns 6, 7 anos que eu não soldava, então você esquece algumas coisinhas. Aí fiz uns testes lá, vim embora, o dono lá super gostou de mim, o pessoal todo gostou de mim. Aí a agência já mandou a proposta, acabei ficando e hoje assinei o contrato. E começa amanhã, já começa amanhã, contratinho de 1 mês pela agência, porque é padrão, eles fazem contrato de 1 mês. Tipo experiência, tipo uma experiência. 3 meses de experiência. É 1 mês de experiência, passou, tipo, os dois gostaram, tanto a empresa e o funcionário, aí faz mais um contrato com a agência, aí é tipo médio prazo, 6 meses, alguma coisa assim. Aí porque é contrato que a empresa faz com a agência, então eles são obrigados a contratar pela agência, né?
E aí depois a empresa faz direto. E a empresa super passou confiança para mim, falou que quer que eu fico lá, quer que eu faça o contrato direto com eles, mas precisa respeitar pelo menos esse prazo aí inicial da agência. E é isso. E aí é isso, estamos trabalhando. Tá com um contratinho, né, mano? Tô muito feliz, gente, porque foi o que eu falei com o Vitor, né? Isso é até uma dica pra vocês, né? Quando a gente fica no processo de cidadania, de mudança, de chegar aqui, de aprender italiano, de buscar emprego, a gente fica, tipo, muito, sabe, muito ansioso por aquilo, muito querendo. E quando a gente consegue, a gente não se tranquiliza. Isso era um assunto que a gente já falava no Brasil. Caramba, toda vez, a cada conquista que a gente tem, a gente fica ansioso pra próxima. E aí eu falei pro Vitor, vamos relaxar. Vamos comemorar, vamos ficar um tempo comemorando. Vamos, tipo assim, difícil, porque, tipo assim, querendo ou não, a gente tá falando isso, mas a gente com certeza tá aqui um pouco ansioso já pra outra coisa. A gente sempre se cobrou muito. Então, vai ser uma dificuldade, mas eu falei, vamos, sabe? Vamos curtir, porque com o nosso trabalho a gente vai conseguir viajar, a gente consegue juntar um dinheirinho. Acho que muita gente é assim, né? Ultimamente eu vejo muita gente assim, muita gente tá ansioso para as coisas, né? E aí você não vive o presente, tipo, conseguimos um emprego, pô, vamos comemorar e vamos tranquilizar. Curtir, sabe? Vamos, baixou a poeira, nós somos tão jovens, eu tenho 23 anos, o Vitor tem 28, né, amor? Sim, 28. E assim, a gente fica sempre querendo, vamos fazer isso, vamos melhorar isso, vamos fazer isso. Eu falei, vamos relaxar, curtir a Itália, estamos trabalhando na Itália. Continuamos com uma reserva nossa, não esgotamos ela, que era o medo, né? Temos nossa casinha aqui e tudo mais, casa. Então vamos curtir, vamos juntando dinheirinho, vamos, né, se programando, fazendo nossos planos. E aí é isso, gente, essa é a nossa experiência de lavoro em Itália. Sim, venham preparado psicologicamente e junta isso financeiramente, porque um tá ligado com o outro. Então vem aí com reserva assim, para uns aluguéis, tipo, uns 5 meses se puder vir, posso ficar 5 meses com aluguel e contas pagas, venham dessa forma, porque o começo é difícil, não é geral. Pode ser que você venha e já venha até empregado do Brasil, né? A gente tem um casal de amigo nosso que já chegou empregado já. Mas tem gente que pode demorar um tempo, né? Então, tudo cada um tem a sua experiência, mas a gente vê assim que realmente tem as suas dificuldades aqui na Itália. A gente tá falando isso, né, com o amigo nosso lá, o João. A gente tá falando com ele. É muito burocrática a Itália. A imigração. A chave da imigração é você ter tempo. Tipo assim, quanto mais tempo você poder ter para aguentar as coisas, para conseguir as coisas, é o que vai determinar a sua estabilização no país. Então, tipo, se você tem dinheiro para ficar o tempo suficiente para você arrumar um trabalho legal, alguma coisa assim, é o que vai determinar. Agora, se você não vem preparado psicologicamente nem financeiramente, a situação pode apertar e você desesperar e falar, vou voltar pro Brasil, vou voltar pro país de origem. E aí a outra coisa também que eu tenho pra falar pra vocês é que eu esqueci que o Vitor falou. Eu falei muito, né? Nossa, eu esqueci, calma aí. Nossa. Esqueci, João. Sobre experiência de trabalho. Lembrei. O que eu quero falar pra vocês também é pra vocês virem com a mente aberta, sabe? Pra começar a vida de trabalho aqui. Porque você pode chegar e começar com uma coisa básica e depois você ir evoluindo, sabe? Ir fazendo cursos e mudando de emprego. Venham com italiano, esqueci de falar isso. Inclusive vamos deixar o link Vou deixar o link de um curso muito bom para vocês fazerem, que vocês podem até dividir entre amigos, né? Até 3 pessoas, se eu não me engano. É uma plataforma que tem mais de 70 aulas lá, que te leva ao avançado do italiano. Muito boa, tá? Então, assim, compensa demais. Vou deixar na descrição. Mas venham com o italiano, porque acredito que se vocês vierem com o italiano mais avançado, acaba sendo mais fácil, bem mais fácil, né? Porque quando você chega pra fazer uma entrevista, pra se... eu tô disponível pra trabalhar, e você chega gaguejando, igual a gente chegou, né? Tipo assim, eu não falo muito bem italiano. E aí ele já fica tipo assim, cara, como que você quer trabalhar? Tipo assim, o Vitor já recebeu, né? Eu escutei isso da agência, né? A primeira agência que eu fui em janeiro
falou, pô, mas eu quero te ajudar, mas você não fala nada italiano. E aí é isso, gente. Espero que vocês... Então é isso, ó, venham com mente aberta. Sim. Venha dispostos a trabalhar. Venha com italiano. Se você veio para a Itália com o italiano, pelo menos o básico ali, intermediário, com vontade de trabalhar e preparado financeiramente, psicologicamente, acredito, a vida vai dar flui. certo. E pensem sempre positivo. Pensem sempre positivo, pensem sempre no melhor, nunca fique pensando no pior. E essa é a nossa dica pra vocês, né? Espero que vocês gostem de mais um bate-papo aqui com vocês. E a gente pede pra vocês se inscreverem, comentarem. Deixa no comentário aí a experiência, se você já tá na Itália, qual é a sua experiência, como foi seu primeiro trabalho, se tem alguma dica também pra quem está vindo. E depois eu quero fazer um vídeo de perguntas e respostas. Então, se vocês quiserem deixar uma pergunta aqui também para que a gente possa responder depois, fiquem à vontade. A gente tá sempre olhando os comentários, né? Quando a gente tem tempo, a gente vai respondendo ali conforme dá. E é isso, né? Um beijo pra vocês, arrivederci e até o próximo vídeo.